Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. O dia 4 de outubro é muito importante para os estudantes de cultura racional, onde comemoramos o Dia da Cultura Racional, ou seja, quando foi transmitida a primeira mensagem do racional superior ao seu aparelho, que é o único responsável, o representante responsável pela edição do livro Universo em Desencanto. A mensagem que deu início à fase racional é a seguinte: quem és tu? Que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. Sabeis vós que sois uns corpos imprudentes no abismo de dia para dia, ambicionando tudo quanto é de material, por grande obscuridade do espírito. Quem conhece o seu eu, basta o nome para repugnar-se. Então, para que lutas toda a vida? Debalde serão todos os sacrifícios nestas condições. Enquanto arder a chaga das trevas, o raciocínio encontra dificuldade para libertar-se durante este livre-arbítrio que dá expansão a todas as vontades, pela facilidade e liberdade que Deus vos dá. Perdura a confusão, extraí-vos do direito e adquirir todos os defeitos trucidantes capaz por vossas mãos próprias sucumbirem antes do dia. Já é tempo de lembrar-vos que os vossos dias são contados. E não mudas de pensar? Ora, és um criminoso sem perdão. Abre os olhos, filho, enquanto é tempo, senão as amarguras das amarguras será a tua companheira por longos tempos perdidos, que poderias aproveitar. Acordaste muito tarde, não chegando assim no teu lugar. Essa mensagem ela é um pouco longa e nós gostaríamos de passar a palavra para um estudante, Porfírio. É muito lindo a gente perceber como que a cultura racional começa. Naturalmente é uma mensagem muito linda. Então, o que nós podemos aqui nos reportar, e é muito importante, é o desdobramento do que nós já pudemos aprender e por que que a cultura racional realmente começa com essa pergunta, essa questão. Quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? Então, que eu é esse que pode me causar repugna? Então, nós começamos a equacionar o problema da nossa existência e, já que nós temos o eu e o tu, e já vou conscientemente adiantando análises diversas que todos nós ainda temos, o eu e o tu são a parte da matéria. Tanto o eu é matéria quanto o tu. Muitas pessoas às vezes confundem, que acham que o eu é o habitante, mas aí é ele, não é mais o eu. Ele habita o eu. O eu é o nosso interior, mas quem conhece causa repugna. Então, aonde nós começamos a buscar esse entendimento. Eu, tu, ele. São três pessoas. E essas três pessoas são uma clara indicação de algo que nós precisamos conhecer adiante. Porque quem és tu, e o eu e ele, que é aquele que habita. Então nós temos o habitante, nós temos o vivente e nós temos o infante. Como que nós podemos organizar estas informações nestas três pessoas? Além do que, são as três pessoas do singular, eu, tu, ele. Nós temos as três pessoas do plural, que é onde nós começamos então a ver a natureza. Porque uns tantos habitantes do mundo racional se extinguiram e deram consequência à formação deste universo. Aonde está a vida desses habitantes? Na glândula pineal? Em toda parte. Na glândula pineal está o raciocínio. Mas o raciocínio não é daquele habitante. O raciocínio é do verdadeiro Deus, porque ele é que vem criar o raciocínio para que aquele habitante possa voltar. Então nós ficamos em três pessoas, eu, tu, ele, e na natureza, nós, vós, eles. Então nós temos o tratamento singular e temos o tratamento plural, cumprindo aí a lei da dualidade.
não é? O singular e o plural. Eu, a natureza é você. Você é a natureza é você. O mestre Manuel ele se referia muito a nós, quando nós o encontrávamos lá no Retiro Racional, ele usava muito aquela expressão, como vai a sua pessoa? Cada um vai entender isso de uma forma até poder burilar e desenvolver melhor esse entendimento. Como vai a sua pessoa? Era muito interessante esse tipo de pergunta que ele fazia para nós. A pessoa, que nós já podemos configurar, é o todo que se vê da pessoa, ou o tu. A pessoa é o tu. O eu, ou a casa do fluido, como queiram entender, é onde a natureza se entende, que é o plural. Então o plural chega no singular, na casa do fluido, que é a parte magnética da matéria. Assim como chega o fluido elétrico e magnético, chega o fluido racional do vivente. Mas que fluido é esse do vivente? De um corpo de energia feito pelo verdadeiro Deus, que é o raciocínio, que é o protocolo de identificação daquele habitante que se extinguiu, que está no plural e no singular. Porque eu sou aquele habitante como consequência. Eu não sou aquele habitante como ele era. Compreendam bem isto. Nós somos os habitantes do mundo racional e, por isso, nós sofremos as consequências do que fizemos. Mas, quando fizemos, não fizemos como somos hoje. Porque as pessoas ficam assim, poxa, mas como é que nós fizemos isso tudo? Não, não fomos nós que fizemos. Nós somos consequências deles. Né? Aí entra a questão do singular, do plural. O eu se define como sendo o centro astrológico, ou aonde a natureza se entende. Ou seja, onde o plural chega, e o ele, vamos dizer assim, ele, a natureza dele, da terceira pessoa, que na verdade é a primeira, processa e transfere para o exterior, através dos olhos, através da gesticulação, através da fala, aquela pessoa que vive escondidinha lá no íntimo. Então, o tu é o todo que se vê da pessoa. E o eu é a parte magnética, que causa repugna. Por isso, a parte da matéria. Mas é lá que ele, o habitante, também se entende. Mas ele quem? Aí entra a parte plural. O nós. Porque nós não só é um pronome pessoal, mas é também aquela coisa que a gente amarra e forma um nó. E esse jogo de palavras é muito interessante, porque nós vamos ver que todas as energias que eram puras foram amarradas, entre aspas, formando nós. A própria teoria científica diz que a teoria das cordas, da consistência, a substância do universo, eles dizem que são as cordas e os átomos seriam nós nessas cordas. Isso aí, cientificamente falando, também é válido. Então, o racional superior também sutilmente nos dá a perceber semelhante coisa, ao falar dessas três pessoas do plural, nós, vós, eles. Então aí é onde nós começamos a perceber as 7 partes. E aonde estão as 7 partes? Eu, tu, ele, 3 partes do singular, nós, vós, eles, as 3 partes do plural. E aonde estaria a nossa 7ª parte da origem de tudo, porque tudo se divide em 7, exatamente na conjugação em 3 tempos, passado, presente e futuro. Então, a nossa 7ª personalidade, vamos dizer assim, do eu, tu, ele, nós, vós, eles, está na conjugação dos 3 tempos, do passado, presente e futuro. Isso tudo é que dá a harmonia e a consequência de uma máquina chamada máquina do raciocínio. É assim que se faz o nó das 6 pessoas, singular e plural, com a conjugação do verbo. E aí então surge a 7ª parte. Por isso que num vídeo anterior nós falamos aqui, com um certo conhecimento de causa, de que os 7 dias da semana têm uma razão de ser, e eles é que nos dão a verdadeira razão do porquê tudo é 7. Dizer que nós somos 7 partes, Sol, Lua, Estrela, Água, Terra, Animais, é uma coisa. Mas as 7 partes do porquê disso é o que a gente não conhecia. Que estão exatamente nesses tempos, nessa conjugação e nessas pessoas, que assim a gente vai construindo o nosso próprio enigma.
Por isso nós temos uma estrela guia que nos mostra os reinados da vida em semelhança destas personalidades que nós somos. E aí eu queria que o Dr. Carlos agora falasse um pouco sobre esta composição do 7 com a guia e com estas 6 pessoas que, conjugadas, formam as 7 partes do porquê tudo é 7. É verdade. Quem és tu? O vivente depende de 7 partículas. E quando desenvolve o raciocínio, vai encontrar em si mesmo a imunização racional. Essas 7 partículas são os 7 chakras, pertencem às 7 partes da natureza, elas estão com vibração aqui, mas a partícula é das 7 partes da natureza, elas estão aqui como um vórtice energético formando a nossa áurea. A nossa áurea é um modelo organizador biológico, forma o corpo, mantém-se a centelha, tem a gente duração aqui para se conhecer. Então o racional fala nessa linguagem simples e clara, e sobre esses 7 reinos da natureza, ele diz que os 7 reinos da vida representam a fábrica da vida. Então, tudo que tem vida tem força, pois força é energia, e a energia é o poder da vida. Tudo é energia. A matéria é energia transformada em matéria, e assim os fluidos, os corpos fluídicos são a causa da vida. Então, qual é a força mais poderosa do universo? É a força dos fluidos. Assim, está nos fluidos a força de maior poder. Então, o maior poder é o poder universal. Então, se explica o poder da guia dos 7 reinos para quem conhece, que é um tesouro poderosíssimo. A ponta superior é da guia dos 7 reinos, representa o reinado do Sol. Nela está engatada a pedra rubi. Assim, conforme o movimento do ponteiro dos relógios, temos a ponta com uma pedra de brilhante encravada, o reino das estrelas. A ponta com uma pedra de esmeralda cravejada, o reino dos vegetais. A ponta com a pedra de ametista encravada, o reinado da terra. A ponta com uma pedra de águas marinhas encravada, o reinado das águas. A ponta com uma pedra de topázio cravada, o reinado dos animais. E, por fim, a ponta com uma pedra de safira encravada, o reinado da lua. E o racional continua. Está aí explicado o que quer dizer cada uma das pontas da guia dos 7 reinos, a guia do astral superior. Cada ponta um reinado, cada reinado um poder, uma função, e todas elas reunidas formam um tesouro inestimável. Reinado do Sol dá ao vivente a virtude de acalmar os acessos de cólera, da beleza e elegância, livra das falsas amizades, conserva a saúde e elimina as tristezas do coração. Reinado da Lua dá ao vivente a verdade, a pureza, a paz, a concórdia, torna a pessoa devota e piedosa, inspira o bem, modera o fogo e o ardor das paixões, é um talismã da felicidade no amor, impede o vivente de recair nas faltas cometidas, preserva a pessoa da miséria. Reinado das estrelas é tal qual as estrelas, assim, transmite o brilho do seu ser na vida do vivente. Reinado dos vegetais dá a sabedoria, a vivacidade, uma boa memória e felicidade do coração. Faz reunir riquezas, antever e conhecer o futuro. Reinado dos animais tem o poder de acalmar os desejos da luxúria, refreia a cólera e também livra a pessoa dos sonhos maus. Reinado da terra torna a personalidade da pessoa acessível às ciências. Tem a propriedade de livrar o vivente do orgulho e da vaidade. Desenvolve o bom caráter, impede que a pessoa se embriague, traz a felicidade e a fortuna. Reinado da água traz a afeição de todos que estiverem ao seu redor. Então,
aqui estão dados bem claros para grandes certificações provadas e comprovadas com minúcias, tintim por tintim. Então, esses reinados, né, os 7 reinos da natureza, de onde a gente tem uma partícula dessas partes, é que dão a psicofísica. A psicofísica antecede a biofísica, como eu falei no início. E quem és tu? O vivente tem que se conhecer. Para isso, a gente chama a atenção do livro Universo em Desencanto, que são mensagens do racional superior, onde está a energia racional pura, limpa e perfeita, materializada nas letras, nas mensagens do racional superior para o desenvolvimento do raciocínio. O raciocínio intuitivo. E a energia racional é tão poderosa que a pessoa que não sabe ler, passando a mão no livro, paginando, sente a energia racional no seu tratamento. Cultura racional, Universo em Desencanto. É muito importante todo esse conhecimento de cultura racional. Nós estamos divulgando esse conhecimento para que todos possam se conhecer. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Até a próxima oportunidade. Fique com a luz racional. Salve!